Vamos dar início a mais um projeto nosso e conforme vocês viram aí, nós vamos fazer essa blusa que é chamada top down, porque ela é feita do início para baixo. Nós vamos precisar dos materiais comuns que vocês já usam mesmo, a tesoura, a agulha que eu vou usar a 2,5, a fita métrica, mas o número da agulha e a linha vocês é que vão decidir, porque essa blusa ela é feita sob medida. Eu vou usar a linha Encanto Slim, Camafeu, a branca, o Off-White e a amêndoa. Nessa blusa que vocês viram, eu usei foi aqui a blusa, eu usei o tom cenoura, eu não sei qual é o nome, porque eu já perdi a referência da linha. Tá aqui, ó. Vou dizer para vocês o número. Se eu guardei certinho, o número é 4131, tá? Mas aí vocês vejam, se vocês querem fazer o tom cenoura, só é um na Encanto Slim. Usei a dourado, o tom dourado, e usei o tom amêndoa também para fazer essa blusa aqui. Então, como eu disse a vocês, ela é de cima para baixo, né? É a top down. A gente vai fazer com a imprescindível é que você tenha a medida da cabeça, o contorno da cabeça para fazer essa blusa. Como assim? Você vai medir o contorno da sua cabeça. Geralmente, a medida da cabeça é 55, mas tem gente que pode ter mais e tem gente que pode ter menos. Então, geralmente é 55. O que eu fiz? Eu fiz uma quantidade de pontos altos medindo 55 centímetros para eu iniciar o trabalho. Então, por isso é que eu não dou indicação para vocês, olha, 55 centímetros. Eu não dou indicação para vocês de linha, porque vai depender da quantidade de pontos que você vai ter que fazer com a sua linha para você iniciar o trabalho. O importante é, por exemplo, como a gente faz esse trabalho. Esse aqui é o esquema do gráfico que eu vou fazer. A gente faz da seguinte forma: o top down ele é feito de duas maneiras. Ou ele é feito de forma retangular, ou ele é feito de forma quadrada. O decote, tá? Então, de forma retangular, nós temos 6 lados. Como assim? Aqui é o lado do ombro, que a gente considera um lado. Aqui é o lado do outro ombro, 2. E aqui é como se tivesse partido no meio, frente e costas. Então, 3, 4, 5, 6. Então, para fazer um top-down retangular, com decote retangular, você vai pegar, bate aqui no celular, não coisa. Você vai pegar a medida que você tem da circunferência da sua cabeça, vai ver quantos pontos você fez e vai dividir por 6. No meu caso, eu fiz 84 pontos. Se o seu deu um número que não é divisor exato por 6, você aproxima até dar um número exato divisível por 6. No caso aqui deu, porque 1 vezes 6, 6 para 8, 2, abaixo 4, 6 vezes 4, 24, para 24, nada. Então, eu fiquei aqui com 14 pontos para cada lado aqui
desse retângulo. Vamos imaginar que você tivesse encontrado 90. Então, 90 dividido por 6 daria 1 vezes 6, 6 para 9, 3, 30, 5 vezes 6, 30, 15 pontos para cada lado. E aí, para frente. Por exemplo, se você deu o número 87, aí você aproxima para 90 para ser divisível por 6 para ser exato. Bem, então eu fiz essa divisão porque dividir por 6 a largura, a quantidade de pontos que eu fiz, porque o meu top-down eu comecei com a forma, olha aqui, tá vendo? O decote é retangular, olha. Tá vendo? O ombro, aqui o decote da frente, o outro ombro e o decote de trás. Então, eu usei a forma retangular para fazer o cálculo retangular para fazer o início do top-down. Iniciei aqui. Outra coisa que eu quero mostrar a vocês é que observe que para ela ter o volume, a abertura da manga, olha, ela tem o ponto em cada quina aqui, um ponto que aumenta aqui em cada quina. Então, ela vai dando essa abertura aqui que vocês estão vendo, olha. Tá vendo? Vai dando esse formato, que é exatamente o formato aqui do gráfico que eu tenho para eu fazer essa blusa. Porque exatamente aqui, olha, é a lateral, olha. Tá vendo aqui? Então, nós vamos trabalhar este gráfico aqui, que é o gráfico chamado de tulipa. O pessoal chama de tulipa, tulipinhas, ficam tulipas de cabeça para baixo. Nós vamos trabalhar esse gráfico aqui, eu vou mostrar a vocês como eu fiz, então, aquela blusa. Vou fazer uma nova cor, porque aí eu fico com uma blusa diferente. E vou mostrar a vocês como eu iniciei o trabalho. Olha só, eu já fiz os meus pontos iniciais. Vou mostrar a vocês com uma linha diferente como é que eu fiz esses pontos iniciais. Eu fiz de uma vez só, eu não fiz a correntinha e depois eu fiz o ponto alto. Eu fiz aquela técnica que algumas de vocês já conhecem de fazer o ponto alto diretamente com a correntinha. Então, como é, para quem não sabe, vou mostrar aqui para vocês como se faz. Olha, você vai dar a laçada inicial, vai fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Você vai na primeira corrente, vai fazer como se você fosse fazer o ponto alto. Na primeira correntinha, depois da laçada. Só que ao invés de você tirar duas laçadas, você só vai tirar uma. Olha, aqui, ó. E aí você vai fazer o ponto alto. Por quê? Ela vai criando a laçada aqui embaixo. Olha, então tem 1, 2 pontos altos, ó. Volto aqui naquela laçadinha, naquela correntinha que formou embaixo, faço outra, ó. Só tiro uma para fazer a correntinha, aí faço o ponto alto. Opa. Olha, tem 3. E assim por diante, ó. Volto outra vez naquele primeiro espaço, olha. Forma a corrente para o próximo ponto alto. 5. Aí vou fazendo, tá? Até obter, ó, mais uma vez. Tiro só uma, aí depois eu faço o ponto alto. Até obter a largura desejada. Observe que a flexibilidade desse ponto é bem maior do que se você fizer a corrente e depois, se você fizer a corrente e o ponto alto por cima, ele geralmente a corrente fica mais tensa, mais presa. E como é um decote, como é para você colocar na cabeça,
para que fique mais flexionado, seria melhor que você fizesse desse jeito. Mas se você não quiser fazer e quiser fazer a quantidade de corrente, depois fazer o ponto alto, fica a seu critério. Mas na prática, olha como funciona. Mostrando para vocês. Aqui, olha como a flexibilidade, dá de você fazer diretamente o ponto alto. Bom, então vamos, sem mais delongas, vamos fazer o início da peça. Aqui, então, eu fiz minhas 84, eu vou consertar aqui, que já perdi aqui um ponto final. Perdi um ponto aqui final. 84 pontos altos e vou fechar. Até para fechar é mais fácil, olha. Você não tem aquele lance de entortar, de ficar torto, que é ruim a beça, né? Você vem aqui no primeiro ponto alto que você fez, na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, esse ponto daqui é só você vir, fechar com ponto baixíssimo aqui também e botar um pinguinho de cola de silicone no avesso para prender o ponto. Essa linha que eu uso, essa linha Encanto Slim, ela é maravilhosa. Ela fica muito boa em peças de roupa, ela fica muito bonita. Porém, você tem que sempre, quando for fazer o arremate, o acabamento, usar um pouquinho de cola no avesso para prendê-la, porque ela é muito escorregadia, ela se desmancha com muita facilidade. Então, se você não colocar um pouquinho de cola, você pode perder a peça toda, tá? Então, aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um ponto alto. E aqui vai ser o primeiro ponto daqueles 14 que eu falei para vocês. 14 para o ombro, né? Que eu dividi, eu achei 14. Então, eu vou ter 14 para o ombro, 14 para outro ombro. A frente vai ser 14 com mais 14, dá 28. E atrás, 14 com mais 14, vai dar 28 também. Se você deu uma outra medida, é a sua medida que vai dar aqui. Se foi 15, vai ser 15, 15, 30, 30. E aí por diante, tá? Então, de acordo com o seu gráfico, é a quantidade de pontos que você vai fazer. O que você tem que saber é o seguinte, que cada quina, olha, cada quina tem que ter 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas e 2 pontos altos no outro ponto. Então, veja bem, eu comecei aqui o meu ponto com o 14, né? Iniciando para fazer os 14. Então, isso aqui vai ficar numa quina da blusa, num quadrado, num retangular, né? Da blusa, numa quina da blusa. Então, aqui eu já vou fazer os 2 pontos de um lado. Olha, vou mostrar para vocês. Olha, aqui, ó. Os 2 pontos de um lado. Já vou fazer e vou fazer só ponto alto nessa carreira, contando 14 vezes. Então, levantei 3 correntinhas que significam um ponto alto e agora sim eu vou contar os 14. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aguentem um pouquinho que eu quero só mostrar a outra quina para vocês. 6. Deixa eu chegar no 14 aqui. 7. 8. 9. 10.
11, 12, opa, 13, 14. Olha, fiz os 14 pontos altos do ombro. Aqui já vou ficar na quina, então, além do 14, eu tenho que botar mais um para fazer a virada. É isso que eu quero mostrar a vocês. Como vai ficar na quina? A quina são 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no outro ponto seguinte. Então, eu tenho que fazer aqui, ó. 2 correntes, já fiz os 2 pontos altos, que um é até o 14 da lateral. Então, aqui eu vou para o outro ponto, faço um ponto alto e começo a contar, então, os 28 da frente. Então, eu contei, ó, já fiz uma quina aqui, olha. Então, aqui, ó, fiz um ponto alto e vou começar a contar os 28 daqui, ó. Esse aqui faz parte da virada. É só para eu saber que são 28 pontos altos que eu vou usar aqui na frente. Então, será assim: 14 pontos altos, mais um de um lado, mais um do outro. Vai dar 16. No meu caso, se você achou 15, você vai ter 15 pontos altos, mais um numa quina, mais um na outra quina. No meu caso, 28 na frente. Então, 28 pontos altos, mais um na quina, juntamente com o primeiro, mais um na outra quina, juntamente com o último. Do lado, 14 pontos altos, mais um junto com o primeiro do 14, mais um junto com o último do 14. E aqui, por último, 28 pontos altos, mais um no primeiro e mais um no 28º. Se você achou 30 atrás e 15 de cada lado, 30 mais um de um lado, mais um do outro. 15 mais um de um lado, mais um do outro. Tá bom? Então, eu vou terminar toda essa carreira aqui e mostro para vocês como a gente vai fazer o outro passo. Bem, eu aqui, olha, já fiz, virei toda, deixa aqui a peça, já fiz toda a minha peça aqui, cheguei na 28ª carreira, ponto, 28º ponto, ó, 28, 28 ponto alto. Como eu comecei aqui no 14 com 2 pontos altos, aqui também no 28 eu tenho que fazer mais um ponto alto. E dar 2 correntinhas para fechar. Venho aqui na terceira correntinha, fechei. Deixa eu fechar esse ponto aqui, essa carreira de baixo. Para ela não ficar incomodando, depois eu boto cola. Bom, fechei. E agora vocês podem ver que a quina está formada. Olha, já está formada, tá vendo? Olha, por quê? Porque você acrescentou, em cada canto, você acrescentou mais um ponto alto. Então, ela fez a virada, tá vendo aqui? Então, eu já tenho aqui já o esboço do decote. Então, o que vai acontecer? Em cada canto desse aqui, esse canto aqui, ele vai ser sempre assim: 2 pontos altos, 2 correntes.
2 pontos altos, 2 correntes, para poder ir abrindo. E também em cada espaçozinho aqui depois, ele vai fazer um ponto novo para poder ir aumentando. Então, esse canto aqui, esse cantinho, ele é imprescindível que a gente não deixe de fazer para que a peça vá ampliando. Vamos agora para a segunda corrente, a terceira carreira. A terceira carreira, nós vamos começar, a terceira carreira, ela é feita com um Vzinho, né? Um ponto V e um ponto baixo, separado por 2 correntes. Então, vamos fazer o primeiro Vzinho, depois daquela quina, olha, teve a quina, tá vendo aqui a quina? 2 para um lado, 2 para o outro, 2 pontos no meio. Eu vou andar com um ponto baixíssimo, para eu chegar até em cima do primeiro ponto alto depois da quina, tá aqui, andei, cheguei. Então, aqui em cima eu vou fazer o Vzinho. O Vzinho eu faço 3 pontos altos, 3 correntes para imitar o ponto alto, mas as 2 correntes do espaço do Vzinho e novamente um ponto alto no mesmo lugar. Então, saiu aqui o primeiro Vzinho. Olha, sempre nesse canto, quando tiver que fazer o Vzinho, ele vai sempre estar depois dessa 2 pontos altos, 2 correntes da quina, porque é ele que vai aumentar a quantidade de pontos na carreira. Faço 2 correntes e conto 3 pontos altos. Ó, 1, 2, no terceiro faço um ponto baixo. 2 correntes, 3 pontos altos, 1, 2, no terceiro, mais um Vzinho. Então, é um Vzinho e um ponto baixo, separado por 2 correntes. 1, 2, 1, 2, 3, um ponto baixo. 1, 2, 1, 2, 3. Olha, veja bem, sempre teremos que começar com um Vzinho e terminar com o Vzinho. Veja que eu já cheguei na quina do outro lado. Se você aí, pela quantidade de pontos que você tem, que é diferente do meu, chegou aqui com um ponto baixo, tá vendo aqui? Como esse aqui, vamos imaginar que aqui tivesse a quina, você volta e diminua os espaços para que você consiga chegar aqui nesse canto com um Vzinho. Veja que eu sempre conto 1, 2, 3 e no terceiro eu faço e aqui não vai dar, ó. Aqui é 1, 2, aqui não dá, porque não tem mais nenhum ponto. Eu vou fazer aqui mesmo, porque eu tenho que terminar aqui com um Vzinho, porque é dessa forma que o ponto fica correto. Ah, mas vai, Angélica, vai alterar por causa da quantidade? Não, essa aqui é o início, o padrão inicial da peça. Se você fizer o padrão inicial de um jeito, ele vai terminar todo do jeito que você fez. O que você não pode errar é o seguinte: primeiro, em cada quina tem que começar com o V e tem que terminar com o V. Então, aqui, depois da quina, ó, tá vendo aqui a quina? O primeiro ponto, vou começar com V e aqui no finalzinho da quina, tá vendo aqui a quina? Aqui nesse ponto tem que dar um V. E mais, a quantidade de Vzinho que tem de um ombro, aqui eu fiz 3 Vzinhos no ombro, tá vendo? Tem que ser a mesma quantidade de Vzinhos que eu vou fazer desse lado, senão só vai ficar torta. Então, aqui eu fiz 3, aqui eu tenho 3. Eu vou fazer 3. Se aqui eu fizer 5, geralmente é 5 aqui, aqui na frente eu tenho que ter 5. Quantidade igual. Agora é que você vai acertar a sua peça, para que depois ela toda siga do jeito que você determinou. Então, os meus pontos, minhas quantidades de pontos são de acordo com a minha linha. Essa linha é uma linha grossa, então eu comecei com poucos pontos. Mas se você for fazer com uma linha Anne ou uma linha
mais fina, você vai ter mais quantidades de pontos. Então, essa divisão que você tem que fazer por 6 é importante. Saber que tem que aumentar nos cantos é importante. Tudo isso para você poder fazer a sua peça. Porque eu não tenho medida pronta. Eu tenho como você fazer a sua medida. Então, eu estou fazendo esta medida, que é a medida que deu para a linha que eu estou usando, para a agulha que eu estou usando e para o meu ponto, tá? Às vezes a gente fala muito, mas é importante orientar. Não adianta eu fazer um vídeo curto e você ficar sem entender, ou então você começar a fazer a peça. Quem de nós nunca começou a fazer uma peça, a pessoa explica, e aí depois você chega lá no meio da peça, você não consegue fazer, porque a explicação ficou incompleta. Então é melhor você ter a explicação do que você vai fazer, para que você possa fazer correto. Então eu vou continuar aqui fazendo um Vzinho sempre no início e outro Vzinho no final. Se eu não conseguir a divisão exata de pontos aqui, eu vou procurar fazer a divisão para que encaixe, porque o restante vai seguir todo perfeito, tá? Então eu vou continuar fazendo aqui o meu Vzinho e volto para mostrar outra carreira para você. Essa carreira é Vzinho, 2 pontos, 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, o Vzinho, e assim por diante, tá? Olha só, eu voltei para mostrar uma coisa a vocês que eu não falei, que é imprescindível. Eu falei, mas não reforcei. Eu disse a vocês que tem que ter um V no início, um V no final, mas não reforcei a ideia de que você tem que, aqui na quina, fazer 2 pontos altos. Falei, mas não mostrei. 2 correntes, 2 pontos altos e passar para o, ó, tá vendo aqui? Eu formei a quina, ó, 2 pontos altos no meio de 2 pontos altos. E passar para a primeira, olha, tá vendo que isso aqui, esses dois pontos são da quina. Então, passar para o primeiro ponto alto para fazer o Vzinho. Por isso eu voltei, porque essa quina tem que ser feita em cada carreira, a quina é a mesma. É dessa forma, vem aqui no meio e coloca 2 pontos altos, 2 correntes aqui no meio. Deixa eu mostrar mais uma vez para vocês aqui para baixo, para mostrar a vocês como eu vou aqui na frente, como eu vou arrumar aqui a pontuação. A divisão aqui de pontos. 1, 2, ponto baixo. Aguardem só um pouquinho, que é só mostrar para vocês os pontos da carreira, desse esquema gráfico. São só 4 carreiras. Então, a partir dessas 4 carreiras, elas vão se repetir. Então, é importante que eu mostre para você, passo a passo, para que você depois faça a blusa toda sozinha. Então, tenha um pouco de paciência de olhar quadro a quadro que eu esteja explicando. 1, 2, 3, o Vzinho. Um, 2, 3, o ponto baixo. 1, 2, 3, o Vzinho. Um, dois, 3, o ponto baixo. Um, 2, o Vzinho, 2, 3, o Vzinho. Olha, tem que ter cuidado que tá chegando aqui no canto, olha. Olha aqui o canto aqui, ó. O Vzinho. Eu tenho que terminar com o V. Um, dois, 3, um ponto baixo. Vamos ver se vai dar para fazer. 1, 2. Ó, o Vzinho, ó, vai sobrar muito mais, ó, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, a quina.
É 1, 2, 3, 4. Então, o que eu vou fazer para poder acertar? Eu não vou fazer 1, 2, 3 aqui. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Boto o ponto baixo. Faço as duas correntes bem fofa e venho lá no último ponto e faço o Vzinho, para poder terminar com o Vzinho e começar com o Vzinho para dar certo. Aí, comecei com o Vzinho, terminei com o Vzinho. Ficaram 1, 2, 3, 4, 5 Vzinhos. Parto diretamente aqui para a quina, olha, a quina aqui. Tá vendo os 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro e 2 no meio? Venho no meio e faço 2 pontos altos. É isso que eu gostava, que eu quis mostrar para vocês tenham segurança ao estar fazendo aí a peça de vocês, porque cada um vai ter uma medida. Aí venho imediatamente depois da quina, venho imediatamente pelo primeiro e faço o Vzinho. Agora, aqui eu já sei o quanto eu tenho que fazer, porque aqui é um ombro. Aqui nesse ombro eu tive 3 Vzinhos e aqui na frente, tá vendo? Atrás eu tive 5 Vzinhos, aqui eu vou ter que botar 5 Vzinhos, tá bom? Vou terminar aqui e volto para mostrar a vocês. Bom, eu cheguei agora aqui no finzinho com o Vzinho, tô na quinazinha, parto diretamente aqui para o meio da quina. E vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Bom, agora aqui eu vou fechar a carreira, entrando na terceira correntinha. 1, 2, 3, aqui, para fechar a carreira. Bom, aqui nós temos formando o retângulo. Estão vendo? Assim eu espero que vocês aí também estejam formando o retângulo de vocês. Agora, para a última carreira do motivo, entro aqui em cada Vzinho desse, eu vou fazer a pétala da flor, unindo 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. São 3 pétalas num Vzinho. Então, vamos lá. Estou passando aqui por dentro. Então, primeiro ponto, primeira corrente, segunda. Fiz 2 só para poder fechar com o segundo ponto alto e formar uma pétala. 2 correntes, faço primeiro o outro ponto alto, não termino, faço o segundo ponto alto e termino. 2 correntes, faço o ponto alto e não termino, faço o segundo ponto alto e termino. Separo com 2 correntes. Vou para o próximo Vzinho, a mesma coisa. Faço um ponto alto, não termino. Faço o segundo ponto alto e termino. 2 correntes. Isso 3 vezes. Dentro do lequinho. Essa linha, ela desmancha, ela é própria para a franja, então ela desmancha com facilidade e embola. Por isso que a gente tem que usar cola quando a gente precisa fazer o acabamento nela. Duas correntes. Então, aqui, olha, tá vendo? O lequinho, a pétalazinha. Então, eu vou fazer até o final aqui para vocês verem. Ó, fiz o primeiro ponto alto, não terminei. Faço o segundo e termino.
juntei os dois num só. 2 correntes, faço o segundo, primeiro ponto alto, não terminei, faço o segundo e termino. 2 correntes, faço o primeiro ponto alto, não terminei, faço o segundo e termino. Olha, em todas elas nós usamos 2 correntes para separar as pétalas e também para separar a flor da outra, não é isso? Só que aqui no cantinho não vamos fazer 2 correntes, é só uma. Então, uma corrente passa diretamente para o cantinho e o cantinho são 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Para ir para a flor é apenas uma corrente. Fui para a flor, fazer a flor. Faço um ponto alto, não termino, faço o segundo e termino. Separo com 2 correntes. Faço ponto alto, não termino, faço o segundo e termino. 2 correntes. Faço o primeiro ponto alto, não termino, faço o segundo e termino. 2 correntes. 3 pétalas aqui dentro, passo para outro Vzinho e vou até o finalzinho, chegando aqui no último Vzinho, é só uma corrente para ir para a quina. Eu vou fazer toda aqui e volto aqui para mostrar a vocês.